Fred e hoje nós vamos continuar os nossos exercícios resolvidos para entendermos ainda melhor como é que funciona, como é que você faz uma questão referente a pronomes relativos e pronomes interrogativos. Eu acredito que nessa aula de hoje a gente já chegue nas questões referentes a pronomes interrogativos. Então, como eu falei, eu quero realmente trazer o máximo de exercícios possíveis para que você consiga pegar o jeito de fazer essas questões, tá ok? Então, o nosso maior objetivo é esse aqui. Então, fica comigo, não perca aí essa aula de hoje, fique bastante atento, pegue seu caderno, seu dicionário de inglês, sua caneta, para você fazer suas anotações e vamos lá. Então, a próxima questão aqui é a questão 101. Essa questão, veja logo de cara que ela apresenta os pronomes na forma de pronomes relativos. Então, não é pronome interrogativo ainda, então é pronome relativo, ok? Então, vamos lá. O primeiro de tudo, né, que você tem que olhar aí é que logo de cara você tem que ver o espaço e as alternativas. Então, você primeiro precisa entender isso aí, certo? O que vem depois desse espaço? O que vem antes desse espaço? É outra coisa que você precisa entender, certo? Então, a gente já consegue definir uma mecânica das questões referente a esse tipo de assunto, né? Então, lembra que a gente anotava bastante sobre essa questão da mecânica das questões? Então, a gente vai pegando isso conforme vai fazendo as questões mesmo, juntos, construindo isso juntos, certo? Para que fique mais claro ainda. Então, qual é o primeiro passo quando a gente pega, né, questão de pronome relativo, o que a gente tem que fazer? Então, o primeiro passo é aquele passo de sempre, né? Ir para os espaços e para as alternativas. Então, eu vou analisar espaço e alternativa. E aí depois eu vejo o que vem antes do espaço e o que vem depois do espaço, ok? Então, eu vou começar com o que vem depois, certo? Que eu acredito que, né, porque tem questões que o que é mais fácil vem de fato antes. E tem outras que o que é mais fácil vem depois. Mas eu vou começar com o que vem depois. Por quê? Porque, veja, o que vem depois do espaço logo de cara é um verbo to be. Então, se é um verbo to be, então eu tenho que entender que esse meu pronome relativo vai ter que fazer uma função de sujeito, ok? Então, é o primeiro passo que eu preciso entender aí. Então, por quê? Porque normalmente a frase, na ordem direta, como é que ela acontece? Ela acontece como sujeito mais verbo, nesse caso é um verbo auxiliar, pode ter também um verbo principal aí, ou não, e o complemento, certo? Complemento. Então, essa é a ordem da minha frase. Então, se eu vejo que já tem um verbo auxiliar aqui depois desse espaço, então eu já vejo que, de fato, esse pronome relativo vai estar fazendo função de quê? De sujeito, certo? Então, se vem um verbo depois do espaço, então, muito provável, eu vou confirmar isso com o sentido da frase, né? Se eu conseguir retirar esse sentido, porque se você não conseguir, você tem que ir realmente pela probabilidade, né? Que é mais alta de acontecer. Então, se vem um verbo depois do espaço, muito provável, o pronome reflexivo faz função de sujeito, ok? Então, isso aqui é o que acontece, o que está acontecendo na nossa questão, ok? E a gente já viu em outras questões, eu vou inclusive voltar para ela aqui, vou colocar aqui, technical, que é essa questão aqui, que a gente viu whose, e aí ele estava justamente junto com essa palavra aqui, que é um substantivo.
Então, é interessante a gente analisar essa questão aqui, justamente com o uso do whose. O whose, lembra, né? Ele dá uma ideia de posse. Então, se ele dá uma ideia de posse, então logo depois vai vir o quê? Vai vir um substantivo, logo após desse espaço aqui, depois desse espaço. Então, normalmente, quando vem whose é isso. Então, se vem um substantivo, o que pode ser? Lembra, que pode, né? Não é o que é de certeza. A gente analisa isso com sentido, né? A gente bate o martelo sempre quando a gente consegue traduzir o máximo possível e consegue extrair o sentido ali daquela frase para dizer, não, de fato, essa é a resposta. Então aqui, ó, se vem um substantivo depois, então o que pode ser whose. Então a maior probabilidade é que seja um whose. Ok? Então, se faz uma função do sujeito, pode ser o quê? Who. Pode ser o que mais? Which. O que vai diferenciar isso, Michael? Who é para pessoa, which é para coisa, ok? Então, vamos avançar aqui, né? Ver como é que essa questão vai se comportar. Mas só mais uma consideração aí em relação ao que vem depois. Então nós já vimos, né? Que vem depois, se vem um verbo, aquilo vai fazer a função do sujeito. Se vem um substantivo, aquilo muito provavelmente vai ser um whose, certo? Porque um whose, esse substantivo aí, ele, como a gente viu lá no exemplo com o whose, na questão 80 e pouco, né? Essa questão aqui, deixa eu voltar para cá. Ali aquele substantivo é justamente a posse, né? Não sei se você está lembrado dessa questão, mas aqui ele diz o seguinte: eu sou uma pessoa cujo, né, conhecimento técnico de computador vai impressionar qualquer um. Então, aqui, ó, esse substantivo, essa palavra aqui que está fazendo a função do substantivo, né, conhecimento técnico de computação, é um substantivo e é o que de fato é a posse da pessoa que diz aí anteriormente, né? Então é por isso que vem um substantivo depois. Essa é a justificativa que mais se encaixa, ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui na nossa questão. E só um acréscimo em relação ao que vem antes agora, né? Se o que vem antes, se vem uma preposição, nós já vimos, inclusive na aula passada, a probabilidade maior é que seja o quê? Ok? É uma probabilidade maior. Mas se for uma preposição de localização, como por exemplo in, né, que a gente já viu numa questão, aí você tem que ter uma atenção, que a maior probabilidade é que seja qual tipo de pronome relativo? Which. Lembra que eu falei para vocês que in which equivale a where? Então, ter esse cuidado aí, ok? Outra coisa também que pode acontecer é que se o que vem antes, se vem uma pessoa, então a minha maior probabilidade é que seja o quê? Who ou whom, né? Se vem uma preposição, aí você já sabe que é um whom, ok? Se vem um lugar, a minha maior probabilidade é which, mas a maior de todas é where. Ok? Por quê? Porque where se refere a lugar. Ok? E se vem tempo qualquer, minha maior probabilidade é when, porque when é quando. E aí faz referência a tempo. Ok? Então, tem que estar atento a isso aí. Aí lembre-se, né, de que existe a questão de que você pode usar em algumas situações tanto o which quanto
o that. Não sei se você está lembrado disso. Só estou revisando algumas coisas aqui interessantes. Então, você pode usar aqui nessa situação tanto it quanto that, porque é uma frase sem vírgulas. E aqui, como é uma frase com vírgulas, você só pode usar which. Ok? Então, vai ter situações que você pode usar tanto it quanto that, como essa. Vai ter situações em que você... O that eu já falei, ele é um coringa. Você pode usar também, em certas situações, tanto where quanto that. Vai ter outras situações em que você vai poder usar o that, como por exemplo, my friend who is sick lives at Paris. Então, meu amigo que está doente mora em Paris. Então, nessa situação aqui, eu posso usar tanto o who quanto o that. Ok? Então, só para exemplificar aí para você. Então, lembra que o that é um coringa, mas ele não pode ser usado em hipótese nenhuma. Eu vou até colocar aqui a observação. O that não é usado em frase entre vírgulas. Ok? Então, tem que estar atento em relação a isso aí, para não se passar durante as questões. Eu estou fazendo uma breve revisão, porque aqui você vê, né, durante as questões, você acaba percebendo que puxa para todos os tipos, né? Ele vai acabar revisando um pouco de cada pronome relativo. Então é interessante você meio que saber disso aí. Então eu estou passando para você aqui um pouco da mecânica e agora a gente vai ver isso na prática, que é a melhor parte, né? Então vamos lá. O que acontece aqui? Depois do espaço eu já verifiquei, bem, depois do espaço é um verbo, então isso aqui tem que fazer a função do sujeito. Então só pode ser, por enquanto, né, who e which. Então, ou eu me refiro a uma coisa ou me refiro a uma pessoa, ok? Mas, Michael, e esse what? Lembre-se, a maior consideração quando você faz referência a coisa é which e não what. Quando chegar em alguma situação, alguma questão com o what, a gente vai explicar. Mas por enquanto não, tá ok? O what ele vai aparecer mais quando a gente estiver vendo a questão dos pronomes interrogativos. Aí você vai ver ele bem mais presente, certo? Ok, agora vamos analisar o que tem antes. O que é que tem antes aqui? Neighbor. O que é neighbor? É uma palavra que deriva várias outras, então eu acredito ser importante você anotar essa palavra no seu vocabulário, ok? Então, neighbor quer dizer vizinho, pode ser também vizinha. E aí, tem uma palavra na verdade que deriva de neighbor, que é neighborhood. Neighborhood quer dizer vizinhança. Vizinhança. Aqui é uma terminaçãozinha, né, que aparece em algumas palavras, e aqui faz referência à vizinhança. Então, se é vizinho, é uma coisa ou uma pessoa? Bem, se espera que seja uma pessoa, né, gente? Então, vizinho é uma pessoa. My faz referência, é o que? Um pronome possessivo adjetivo, a gente já estudou, e quer dizer o que? Meu vizinho, que já de cara é um substantivo, né? Então, pronome possessivo adjetivo, substantivo, se refere a uma pessoa. Se é uma pessoa, então a nossa resposta é a letra C. Acredita-se, né? Então, às vezes as questões dão uns erros aí, mas vamos ver se é de fato a questão. Aí, vamos lá, vamos conferir, né? Questão 101, conferindo, questão 101 de pronomes. Questão 101, letra C, acertamos. Então vamos lá, vamos avançar. Questão 101 está certa, a nossa resposta. E agora a gente vai para a questão 102. Beleza. Na questão 102, ele já quer que você veja, ó, a questão já destaca o termo que você vai analisar. Ok? Então, se você vai analisar esse termo, você
meio que supõe que ele vai se encaixar nesse espaço e aí você vai marcar a alternativa em que o que o whose entra, o whose se encaixa, ok? Então lembra da regra aí, né? O whose, ele depois dele tem que aparecer o quê? Tem que aparecer um substantivo, certo? Então, quais são as frases aqui que tem substantivo? Sister é um substantivo? É. Quer dizer o quê? Irmã. One pode fazer um papel de substantivo? Pode. Por quê? Ó, veja, tem um verbo aqui, ó, verbo to be. Então, esse one aqui, ele está fazendo essa função de substantivo. Aqui, faz função de substantivo? Pode fazer. Só que, veja, tem uma preposição antes aqui. Então, vamos ver aí, vamos analisar. Isso aqui é substantivo? Não. Isso aqui é verbo. É o verbo to kill, que quer dizer matar. Acho interessante você colocar no seu vocabulário. O verbo matar. Lose é o verbo perder. Exemplo de frase com kill, deixa eu colocar aqui. He kills flyers. Ele mata moscas. Então é uma pessoa que de repente tem essa incumbência, essa profissão aí de matar moscas, né? O verbo to lose é o verbo perder. Então, um exemplo de frase é She loses every time. Então ela perde a todo tempo. Então aqui é o verbo perder. Ok, então conseguimos definir aí quais frases têm substantivo e quais não têm. Então letra D e letra E estão fora. Lembra que a regrinha do whose, ele puxa para que tenha um substantivo logo depois. Por quê? Porque aquele substantivo vai ser a posse de alguém. Ok? Na letra A, o que acontece? Aqui nós temos que ver agora o que vem antes, né? Do nosso espaço. This is Patrícia. Veja, Patrícia, visualmente, é até um nome brasileiro. Então você vê que está com inicial maiúscula, é um nome próprio de uma pessoa. Você já conhece o this, que é um pronome demonstrativo. Então, vou até aproximar aqui mais o vídeo. E o esse, que é o verbo to be, você já conhece. Então, essa é a Patrícia. É isso que está dizendo aí nessa questão. Ok? E agora a gente vai colocar o whose aqui, para ver se vai fazer sentido. Cuja, caso que é irmã, né? O cujo no português tem que concordar sempre com o substantivo que vem depois. Então, cuja irmã você encontrou semana passada. Last week. Week é semana, last é passado. A gente já viu isso em algumas aulas. O met aqui é o passado do verbo encontrar. O verbo encontrar é to meet. Inclusive, a gente tem as nossas aulas lá, os nossos encontros pelo Google Meet. Aí de fato, o encontro Google. É isso que ele quer dizer. Então, meet, e aí o passado do verbo é met. Ok? É um verbo irregular. Ele vira no passado dessa forma. Então, você encontrou na semana passada. Pronto, o whose se encaixa aí? Se encaixa. Ok? Agora a letra B. Qual seria o pronome relativo? One should be loyal. Alguém que é leal. To, banana. One is married. Então, alguém... perdão, aqui alguém é leal não. Alguém deve ser leal. To, lembra que eu falei a respeito da preposição? E que muito provavelmente quando a gente tem uma preposição, quem é que entra aí? E veja, ó, esse whom aí, que se refere à pessoa, está se referindo a alguém, que seria esse one aqui. Fazendo o one está fazendo um papel de substantivo aí. Ok? Ele é um pronome, é um pronome definido, é isso mesmo. É um pronome definido que faz função de substantivo. Então aqui tem que ser whom. Esse daqui, ó, esse pronome relativo aqui, whom.
Veja, né? Até por causa da preposição. To whom one is married. Então, aqui está casado, no caso aqui, né? Se ela está casada com o doutor de... Aqui, ó. Outra preposição. Já indicando de cara. E esse... Veja que está fazendo referência a uma pessoa, né? Ela está casada a um doutor de quem você ouviu. Então, eu tenho ouvido. Então, aqui, ó, veja. De novo, preposição. Então, veja que isso está se repetindo, né? Aqui, eles. Opa! Se é um verbo aqui, gente, a gente já sabe. Lá pela mecânica da questão. Olha aí, ó. A mecânica da questão vem o quê? Um verbo. Então, isso tem que fazer função de sujeito. Dizer o quê? É uma pessoa ou uma coisa? É uma pessoa. Então, vai ser o quê? Which. Aí vem a pergunta do teacher. Aqui, pode ser that? Não. Por quê? Porque está entre vírgulas a frase. Ok? Então, tem que ter atenção a isso aí, tá? Ok, vamos lá. Which kills thousands of people. Quer dizer que mata centenas de pessoas. Perdão, centenas não. Thousands aqui quer dizer milhares. Essa palavra aqui, ó, quer dizer milhares. Ok? Então, milhares de pessoas. Não tem sido wiped out. Wiped out, o que quer dizer wiped out? Está no passado esse verbo. O verbo é um phrasal verb. Eu acredito que é extinguida, ou acredito que seja isso. Extinguida. Vamos ver aqui, né? Às vezes pelo sentido. O que significa esse phrasal verb? Apagada. Tem esse sentido mesmo. Wiped out. Extinguida mesmo. Acabada, tipo, realmente esgotada, certo? Então, é um phrasal verb que tem esse significado, wiped out. Então, não tem sido extinguida. I don't like people. Então, aqui a tradução na letra E, né? Eu não gosto de pessoas. Opa. E aqui já vem verbo, então aqui faz função do sujeito. Então, tem que fazer referência aqui a pessoas. E qual é o nosso pronome relativo? Who. Então, é o who que entra aí. Tá ok? Who lose their tempers easily. Ok. Então, a nossa resposta aqui é a letra A. A de abelha. Ok. Conferindo a nossa resposta. Vê lá se é a letra A mesmo. É isso mesmo. Questão 102. Dos pronomes. Letra A de abelha. Beleza. Vamos agora para 103. Na questão 103, o que nós temos? Ele pede para completar os espaços com a resposta certa. E aí é aquele tipo de questão que testa realmente o seu conhecimento de todos os pronomes relativos. Então é nesse momento que você vai pôr em prática tudo que o teacher já ensinou em relação à mecânica das questões. Então, vamos lá. Tenta fazer aí essa questão, pausa o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Vamos pôr em prática aqui a mecânica das questões. Então, na primeira alternativa aí, para tudo. Primeiro de tudo, para você fazer esse tipo de questão, você vai para onde? Para o espaço que é mais fácil, certo? E normalmente você vai também para aquela alternativa, aquela opção que está mais diferente aqui no meio das alternativas. Então você vai evitar essa penúltima porque ó, tem duas aqui que batem, tá vendo? Então você vai para as outras, certo? Aqui também a segunda, ó, você evita porque tem duas que batem. Então, para ganhar tempo, vá para a primeira, tá vendo? Vá para a terceira também, ó, nenhuma tá batendo. A última também tá batendo duas aqui, ó, então não vá para ela não. Então vá para a primeira ou para a terceira, que aí seu tempo é encurtado, certo? Então a gente está aqui aprendendo a ganhar tempo também, certo? Não é só fazer questão não. Para que você tenha tempo para responder as outras com mais calma. Então vamos lá. Primeira ou terceira, esse é o meu foco quando eu vou fazer esse tipo de questão. Então eu vou logo na primeira. Eu já vejo que é um verbo aqui.
Tá vendo? Então, se é um verbo, isso aqui precisa fazer função de quê, gente? Sujeito. Outra coisa, a frase entre vírgulas, então não pode ser that. Então, tá fora a letra A porque tem que fazer função de sujeito. Tá fora a letra E porque tem that aí. Então, e outra, tá fora a letra B porque faz função de objeto, certo? E não tem preposição aqui não antes, tá vendo? E outra, a minha frase já começa com o nome de uma pessoa. Então, se já começa com o nome de uma pessoa, eu já sei que vai fazer referência ao nome de uma pessoa. Esse pronome relativo. Acabou a minha questão, ó. Letra C. Acabou. Aí você vai lá para conferir se você acertou. Letra C. Tá vendo? Então, só seguindo as dicas do teacher, você consegue ganhar tempo numa questão como essa. Você nem precisa mais fazer. Eu vou só fazer aqui porque eu sou professor, eu preciso explicar para você, né, o assunto e tudo mais. Mas para ganhar tempo, a sua questão já está feita. Parta para a próxima, certo? Você já tem certeza que é a primeira aqui, ó, acabou, certo? Então vamos lá. A primeira já está feita, eu vou só passar a tradução. George Washington, que se tornou presidente dos Estados Unidos, nunca disse uma mentira. Então aqui é um exemplo de frase, né? Falando aqui a respeito dessa questão. É um exemplo, viu, gente? Não é uma verdade, não. Ok, vamos lá. Aqui nós temos que o became é um verbo e vem do verbo to become. Só para contextualizar aí para você que verbo é esse. Então, tornar-se. Esse é o verbo e became é o past tense dele. Não precisa decorar isso não, só estou passando isso a título de curiosidade, se quiser anotar. É um verbo irregular, mas é bom a gente já ir aprendendo os passados dos verbos irregulares, porque lá na frente a gente vai precisar saber disso, certo? Meio que já isso tem que estar assim, um pouco mais familiarizado. Então vamos logo se familiarizando aí. Ok, qual foi a outra alternativa que eu disse que está bem diferentona aqui? A terceira, né? Então vamos para a terceira. Na terceira eu vejo que tem o que aqui? O nome de uma pessoa. E aí eu vejo aqui que é um substantivo, né? Antônio Bandeiras. E vejo que tem uma preposição. Opa, se tem uma preposição eu já vejo de cara, ó, que se confirma que é um mesmo. Tá vendo? Então confirmou aí justamente a nossa resposta. Ok? Ok, Marco, aqui é um substantivo, é o nome de uma pessoa. Por que não pode ser whose? Porque que tem uma preposição antes. Então não faz muito sentido. Ok? E essa preposição não é de localização. Aqui faz referência a uma pessoa, não tem como ser which. Tá entre vírgulas, não pode ser that. Aqui faz função de objeto, né? Aqui essa preposição quer dizer o quê? Com. Então é função de objeto, não pode ser who. Who só faz função de sujeito. Ok? Então Melanie Griffith no caso, Antônio Bandeiras se tornou casado com ela, que a inverte um pouco, né? É muito ciumenta. Is very jealous. Ok. Aí eu vou para a segunda agora. In Norway. Veja, tá com a inicial maiúscula, é um nome próprio. Só que Norway é o quê? Parece, aparentemente, o nome de um lugar. Então veja, apareceu inclusive Norway, mapa. É Noruega, olha aí, nome de um país. E aí a gente já fica assim, né? Peraí, é um lugar, então pode ser where. Mas não necessariamente. Pode ser, não é. E aqui nem tem nas opções where. Então, é até uma dica aí. Se você, normalmente, vamos lá, né? A gente sempre vai nessa questão de regra geral. Quando o que vem antes é um lugar, pode ser where ou which, normalmente pode ser where. E quando é que eu vou saber que é where ou which? Então, normalmente, depois do where, vai aparecer o quê? Sujeito. Exemplo, eu acredito que eu já dei esse exemplo, mas é interessante eu revisar aqui. Então, ó, esse I aqui, ó, ele está fazendo função de sujeito. Tá vendo?
frase aqui, ó. Paris, onde eu estive no ano passado, é muito bonito. Pronto, então esse I aqui está fazendo função do sujeito, ok? Mas quando é que você vai usar o which? Na situação que está aqui, na própria questão. Depois vem o que? Vem o verbo. Então isso aqui está fazendo a função do sujeito. Então se faz a função do sujeito, é o which. Né? Inclusive isso acontece aqui, né? Quando a gente vê, analisa o que vem depois. O which ele é colocado quando ele tem essa função do sujeito. Ok? Então, essa é a diferença. Quando você vem um sujeito depois, só completando aqui. E aqui, ó, faz função de sujeito. Ok? Qual é o exemplo de frase? É a própria frase aqui da questão. Se você quiser anotar, na Noruega, que é um país báltico, essa tradução, você pode ver o sol da meia-noite. Então, é isso aqui que quer dizer. Midnight é meia-noite. Sun é sol. Ok, na quarta frase, ele deu como resposta whose. E faz todo sentido, por quê? Porque aqui é um substantivo que está de posse de quem? Desse sujeito aqui, que é Bernard Shaw. Então, Bernard Shaw, cujos livros foram conhecidos em todo o mundo, estavam muito... era um escritor muito esperto, muito sábio. Clever aí tem esse sentido de sábio. Mais sábio do que esperto. Clever é sábio. Pronto, então, aqui é whose. Na quinta, veja, preposição. Aqui é uma outra preposição, se quiser anotar. Eu acho muito interessante você anotar essas preposições, para você se familiarizar, saber o que é preposição e o que não é. Mas qualquer preposição, eu acredito que eu tenha explicado isso quando eu estava explicando as classes gramaticais. Uma preposição é uma classe de palavras que tem a função de conectar as frases. Então ela vai fazer essa função aí de conexão, ela vai complementar e conectar uma palavra com outra. Então, na área da saúde, é como se fossem as articulações. Pronto. Então, é isso que é uma preposição. Articulação, preposição. Pronto. Só para ligar aí um pouquinho da contextualização do corpo, da área da saúde, com a área da gramática, né? A área de letras. Pronto, então about é uma preposição, que quer dizer o que? Acerca. Então, Le Corbusier, isso aqui parece francês, não sei falar muito bem francês, gente, então vamos lá. Acerca de quem nós estamos aprendendo agora, foi um arquiteto modernista famoso. Então é isso que aqui é invertido, né? Arquiteto modernista famoso. Ok, então aqui é ok? Nossa resposta é a letra C. Tranquilo. Vamos avançar aí. A questão 104. Ele pede para corrigir, escolher a alternativa correta. Tranquilo. Então, essa questão aqui é aquela questão que você de fato vai logo destacar os pronomes relativos. Porque o que ele quer saber é se você sabe como é que o pronome relativo vai se comportar. Ok? Então vamos lá. Veja, a própria frase começa com o nome de alguém que você conhece, acredito eu. O nome de um cantor famoso, Caetano Veloso. Aí, o que acontece? Você tem que analisar o pronome relativo e ver o que vem depois e o que vem antes. Não foi assim que a gente aprendeu? Ok. Veja, porque nessa questão não é a letra C. A gente já começa por ela porque aparentemente é a mais fácil. Assim, pausa o vídeo e tenta fazer, né? Tentou? Então vamos lá. Então por que não é a letra C?
é um pronome relativo que faz função de objeto, ok? E quando o whom aparece, veja, ó, inclusive aqui nessa questão anterior, vai aparecer um verbo depois? Não, o que está aparecendo normalmente? Um substantivo, né? Então não tem sentido aparecer um verbo. Esse verbo aqui, ó, ele só aparece para poder complementar aí um sujeito. Nesse caso aqui, um só faz função de objeto, então não tem como ser essa daqui, ok? Outra coisa, né, outra alternativa, vamos lá. Aqui, na D, Caetano Veloso é o quê? É uma pessoa ou uma coisa? É uma pessoa. Então, o it faz referência à coisa, por isso que não pode ser a letra D. Então, a letra D está fora. Outra alternativa aqui, whose. Whose, ele dá uma ideia de posse, não é isso? Ele não faz função aí de sujeito, digamos assim. Então, aqui, ó, I é o que? Eu. Eu comprei semana passada. A gente, inclusive, já viu uma questão aqui falando desse termo aqui, da semana passada. Então, aqui não tem uma ideia de posse estabelecida entre esse objeto, digamos assim, e esse daqui, né, o que é dito anteriormente. O que é dito anteriormente? O último CD de Caetano Veloso. Então, cujo eu comprei semana passada. Assim, acredito eu que não seja essa alternativa. Agora, qual seria a melhor aí? Vamos ver, né? Pode ser que seja essa, mas às vezes a gente tem que ir pela a melhor. Porque assim, eu traduzindo aqui eu percebi que tem um certo sentido. Cujo eu comprei semana passada. Esse cujo aí pode se referir ao CD, né? Cujo CD eu comprei na semana passada. Mas vamos lá, vamos analisar. Então a letra A aqui, né? Caetano Velosos. Esse apóstrofo S aqui a gente vai aprender mais pra frente. Ele quer dizer, ele dá uma ideia de posse. Então, de Caetano Veloso. Então, who latest CD. Então, que... Não, esse pronome relativo aqui foi colocado meio amalucado aqui. Não faz muito sentido não, viu? Ele inverteu a ordem. Veja que latest CD é o último CD de Caetano Veloso. Esse termo aqui deveria estar junto e não separado por esse pronome relativo, ok? Agora aqui na letra B, Caetano Veloso's latest CD, ou seja, o último CD de Caetano Veloso que eu comprei semana passada. Aí acredito que faz mais sentido do que esse cujo eu comprei na semana passada. Então é maravilhoso. Is wonderful. Então acredito que a melhor alternativa seja a letra B. Ok? Então vamos conferir. Vamos conferir para ver se 104, letra B. É isso mesmo. Tranquilo? Então, letra B é a melhor alternativa, é a nossa resposta. Eu estou sendo realmente incisivo em fazer várias questões aqui com você para que você tenha o máximo de questões possível aí para entender como é que funcionam os pronomes interrogativos. Porque você entendendo bem o sentido deles aqui como pronomes relativos, e aí nos interrogativos, quando chegar lá, você vai ter uma facilidade maior. Ok? Então vamos lá. A 105 aqui. Pausa aí o vídeo e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Primeiro passo, olhar as alternativas. Segundo passo, olhar o espaço, o que vem antes e o que vem depois. O que vem depois aqui é um pronome, e pronomes geralmente fazem função de sujeito. E aqui é o passado do verbo amar. Quando você coloca um verbo regular no inglês, no passado, normalmente ele recebe essa terminação ed. Ok? Então, ele amou. É esse o sentido aqui. Aí o que a gente vê aqui antes? The places. The places. Place é uma palavra só, sem o S aqui. Quer dizer lugar. Então, o lugar
mas aqui está no plural, então é os lugares. Ok, então se é os lugares, e aqui depois vem ele amou, então lugares é uma pessoa ou é uma coisa? Então lugar é uma coisa, né? Então aqui a melhor resposta, digamos assim, não estaria nem com a letra A nem com a letra B, mas ou com a letra C ou a D. Aqui usa a ideia de posse, então não tem muito sentido a questão da ideia de posse aqui. Aí a dúvida é, vai ser a letra C ou a letra D? Aí eu preciso ver aqui, ó, a frase toda, né, para tentar captar o contexto. Então, in his last book, ou seja, no último livro dele, o autor decidiu falar acerca das pessoas e dos lugares que ele amou. That he loved or which he loved. E aí? Aí aquele tipo de questão, né? Que deixa a dúvida, porque aqui a frase não está entre vírgulas e você pode usar tanto which quanto that. Então, eu acredito que é aquela questão que você realmente vai ter que chutar para ver qual é a resposta, digamos assim, né? mais adequada. Mas acontece, às vezes acontece isso mesmo, viu? Vai se acostumando, e assim é bom a gente ver esse tipo de questão, porque mesmo você fazendo todas as regras, analisando tudo, pode acontecer de você ficar em dúvida entre duas alternativas, ok? Então vamos lá, vamos ver qual é a resposta. Letra D, ele colocou como that. Aí, qual é o meu conselho diante disso? É que se você tem um tipo de questão assim, em que você ficar em dúvida, né? Entre um which ou that, ou entre o who e o that, marca o that, porque ele já é geral, né? Então tem mais esse sentido. Mas a não ser que a questão ela de fato te sinalize para que não seja o that, mas de regra geral, ok? O that serve para é o coringa, né? Como a gente já falou. Ok, então vamos lá. Aqui, esse tipo de questão, na 106, ele trata um pouco a respeito daquelas referências. Não sei se você está lembrado disso, mas vou revisar isso com você através dessa questão. Primeiro de tudo, eu quero que você pause e tente fazer. Ok? Tentou? Então vamos lá. Então eu preciso, primeiro passo da questão, você já está vendo a questão aí, acredito que você já tenha lido, né? É você identificar onde é que está esse termo. Ele está aqui. Okay? Então, ponto. Então, aí eu divido o que vem antes e o que vem depois, baseado aqui nas minhas referências aqui nas alternativas. As alternativas é que vão dar as referências, né? Então, clients, olha ele aqui, você vai grifando. Handsets, tem essa palavra aqui no texto? Handsets, tem, olha ela aqui. Rival Services, tem, e está logo colado. E muito provavelmente seja essa a resposta. Então, a maior probabilidade é que seja essa palavra mesmo, esse termo, na verdade, né? Por quê? Porque é o termo que vem antes e é o que está mais próximo do pronome relativo. Customers, tem essa palavra, customer, tem, tá depois. Mobile Phone Operating Companies. Aqui, mobile phones, tá aqui, mas o termo inteiro tá para cá. Então você vai para cá, certo? Você vai colocar de fato igualzinho tá aqui. Por mais que tenha aqui mobile phone e tá o fone com essa, não grife esse não. Você vai para o que tá completo, certo? O que tá igualzinho. Às vezes vai acontecer de ter um termo sinônimo, mas é sinônimo, não é parecido, né? Igual tá aqui. Então, se a gente for pela dica do teacher, a resposta muito provavelmente é aqui, essa palavra, esse termo aqui, a letra C. Mas vamos ver lá, vamos conferir. Questão 106, letra C, tá vendo? É regra, gente, é princípio. É você ter realmente o jogo, o molejo ali da questão, sabe? E você vê, já bateu aqui. Nem precisou traduzir, não precisou. Então, vou traduzir aqui para você. Então, muitas companhias de telefone móvel preferem desistir
de novos handsets, ao invés de visualizarem novos clientes defeituosos para os serviços rivais, que frequentemente tentam to lure customers. Acredito que to lure quer dizer iludir. Vamos ver se é isso mesmo. To lure. Atrair. Então, atrair clientes. Customer quer dizer clientes. Através da oferta do último celular, seria o último celular de graça, né? Para troca de serviços. Então, esse rival services é o termo que o Wix se refere. Ok? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, essa questão é muito interessante, porque é aqui onde você realmente vê aonde você vai usar o that, que é o coringa, e aonde você não usa ele. Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok, então vamos lá. Assinale as alternativas nas quais os pronomes that, who e which estão utilizados corretamente. Ok. Então vamos lá. Aqui é de verdadeiro ou falso, viu? Então, se você marcou um X, não tem problema. A gente vai analisar aí. Vou botar aqui mais próximo para a gente poder enxergar melhor a questão. Who está aqui, tem um verbo depois, ele faz função do sujeito. Aí eu vejo o que vem antes. Consumers. Consumers é o que? Consumidores. É uma dica que eu quero dar. Acho que eu já falei sobre essa dica para você. O verbo aqui é to consume, que é consumir. Consumir. E aí, quando eu quero colocar aí uma ação referente um substantivo referente a esse verbo, eu coloco esse ER no final. Eu falei sobre o verbo ensinar, que é o verbo to teach. Várias aulas eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir aqui, que é o verbo ensinar. Até que você absorva isso, porque isso é uma dica muito boa. Então, teacher é o que? É um ensinador, mas na verdade é um professor, né? Ok. Então aqui é consumidores, está no plural, né? Consumer. Então que consumidor é o que? É uma pessoa ou é uma coisa? É uma pessoa. Então aqui são, perdão, que vão, aqui é plural, are going to, que vão comprar o Juice to Ice. Aqui é o nome de uma marca. Então atletas são basicamente os consumidores que vão comprar o Juice to Ice. Então aqui está correto o uso? Está. Aqui o that, vemos aqui um verbo, aqui um substantivo, e esse substantivo, que é juice, que quer dizer suco, vem antes. E aqui está fazendo função de quê? De sujeito. Tá? Correto, verdadeiro. Então você já vê duas alternativas que estão verdadeiras, então pode ser o AC, o AD ou a E. Aqui, esse tipo de questão é aquela dica também. Você vai para aquelas que estão mais diferentes, né, uma das outras. Só que como tem muitas alternativas, vai até a E. Por exemplo, você não vai para a primeira logo de cara, né, porque tá tudo igual. Então, você vai para outras aí que tá tudo diferente. Você também não vai para a quarta. Eu comecei com a primeira porque eu estava seguindo a ordem, mas só estou pontuando aí para você poder fazer essa questão o mais rápido possível. Ok? A segunda é uma boa, porque já é diferente, então está correto, pode ser a C, a D ou a E. E aí agora eu vou ver aqui as alternativas que estão diferentes entre elas, né? Eu posso até seguir a terceira. Então vamos seguir a terceira. Which aqui, ó. Flavor quer dizer sabor, é uma coisa. E provides é um verbo. Então aqui está fazendo a função do sujeito, tá ok. Sim, a tradução da segunda aqui, né? O nome dessa marca, Juice to Ice, é um suco que oferece uma série de benefícios para a sua saúde. Aqui a terceira, tradução. Mandarim Mango é um sabor que providencia vitamina A. Então tá correto aqui
Então, 3 verdadeiras, ou a C ou a E. Eu não vou para a quarta porque estão iguais. Eu vou para a quinta, que elas estão diferentes, tá vendo? Então aqui, ó, a quinta, coloca aqui. Young people, quer dizer, pessoas jovens que usualmente bebem. Aí você já vai, gente, mas aqui não é verbo. Viu depois, mas não é verbo. Não, mas aqui é um advérbio. E normalmente os advérbios eles se localizam aqui mesmo, entre o sujeito, esse pronome relativo está fazendo função de sujeito, e o verbo, que é o verbo beber, o verbo to drink. Inclusive algumas pessoas falam, né? Me dê um drink. Então drink é o verbo beber. É só para lembrar aí. To drink, verbo beber. Então o advérbio ele se localiza aqui, certo? Só a título de curiosidade mesmo. Então aqui está fazendo função de sujeito, aqui é pessoa, né? Jovem. Então aqui é o sujeito todo que está fazendo referência a um ser humano, a uma pessoa. Então that pode ser usado sim nessa situação, verdadeiro. Então a letra E é a nossa resposta, tá vendo? Foi a alternativa diferente, você já acaba a sua questão daí. Mas aí se você quiser conferir, eu vou conferir aqui, né? Sim, continuando a tradução aqui, da quinta alternativa. Pessoas jovens que usualmente bebem o juice to ice dizem que ele é delicioso. Pronto, essa daqui é a tradução. A última, juice to ice, tem beta-caroteno que, epa, esse que aqui, esse pronome está se referindo a beta-caroteno. Beta-caroteno não é uma pessoa, é uma coisa, é uma substância. Então não pode aparecer aqui não. Então é falso mesmo, inclusive confirmando a nossa resposta. E aqui a quarta, que foi a que está igual em todo mundo, você não vá para ela de jeito nenhum, ela tem que ser uma das últimas mesmo. Aqui está dizendo que é verdadeiro ou falso? Deixa eu ver, quarta. Falso. Falso. Cálcio é um dos componentes que, aqui, o é para pessoa, gente. Então, está se referindo ao que? Ao cálcio. Aqui a nosso pronome relativo. Aqui é o verbo, né? Eu acabei de sublinhar o verbo. Ok, mas aqui qual seria melhor? Ou that, porque ele é o coringão, né? Ou it. Então aqui, ó, nessas alternativas, tanto aqui na última quanto nessa, é o it, que se encaixaria melhor aí. Ou that, que é melhor ainda, né? A gente aprendeu que é melhor ainda. Ok, então, nossa questão 107, a letra E, vamos conferir lá. Questão 107, letra E, tá correto. Ok, questão qual agora? Questão 108. Aqui, eu acredito que eu já tenho falado sobre esse termo para você nas questões. É um termo muito importante que significa o quê? Pode ser, poderia na verdade, poderia ser substituído por. Pronto. E logo de cara essa questão é bem fácil, gente. Você não precisa nem gastar muito tempo nela. Aqui ó, você já localiza o termo, vê que ele não está numa frase entre vírgulas, que é uma coisa que eu preciso destacar para você. Aqui a vírgula está aparecendo depois, mas ela não aparece antes. Então, não é uma frase entre vírgulas. Se errou e não é uma frase entre vírgulas, qual é o coringa que pode se encaixar aí? That. Então, acabou a questão, acabou, certo? E essa outra alternativa aqui, Marco, o que que é? Se você já sabe que a resposta é that, nem se preocupe com esse filho de Deus aqui, com essa alternativa, tá ok? Isso aqui é uma alternativa que quer dizer o quê? Essa palavra não pode ser substituída. Aqui é a negação do verbo modal que a gente já aprendeu, o verbo can, não sei se você está lembrado, o verbo poder. Então aqui é não pode, está com norte do lado. Então word quer dizer palavra. Então a palavra não pode ser substituída. Se quiser anotar esse termo, pode ser que apareça alguma questão, mas não acredito que seja muito importante não. Tradução, na passagem, aí 2 pontos, né, que é a frase agora.
Passage quer dizer a passagem, ou a sentença, a frase, o texto. Eu tenho aprendido, existem grandes números de americanos, talvez não a maioria, que são apaixonados pelos, ou pelo menos interessados em, shaping their lives to be human, ajustarem as suas vidas para serem humanas, individuais, socialmente tolerantes e contribuir por uma definição espiritual. Então é esse mais ou menos o sentido que ele quer trazer aí. Então esse who pode ser substituído por that, sem perda de sentido. Tá ok? Ok, vamos lá. Mais uma questão. Você vê que a gente está realmente investindo tempo para poder fazer questões sobre esse assunto. Veja que tem muitas outras, certo? Então, na próxima aula, eu só quero finalizar antes da gente fazer a última questão falando sobre isso. Na próxima aula, acredito que a gente já entre nos pronomes interrogativos, tá ok? Então, a gente encerra com os pronomes relativos, acredito que ainda no iniciozinho da aula que vem, ou nessa aula, mas na próxima aula a gente já entra, sim, com os pronomes interrogativos, tá ok? Então, vamos lá. Essa questão aqui é simplesmente para completar a sentença. Então vamos lá, tenta fazer, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Tentou? Ok. Então vamos lá, o que a gente tem depois? Um verbo. Tem um verbo. E tem o que? Dom Pedro, o nome de uma pessoa. Ok. Se aqui é o nome de uma pessoa, e aqui é um verbo, e aí, qual é a nossa resposta? Logo de cara, não tem muito segredo não. Até pela mecânica das questões, né? Já está meio que sacando que de cara é a letra A. Né? Então eu vou até lá conferir. 109, letra A, tá vendo? Então com o tempo a gente já vai pegando. Se foi rápido demais, anota essa dúvida aí. Na próxima aula a gente vê, tá ok? Acredito que dá tempo de fazer mais um. Essa daqui ela usa o whose. Veja, né? Tá aqui na sentença. Sim, a tradução disso aqui, né? Dom Pedro, que foi um dos visitantes. Aqui é uma frase entre vírgulas. Poderia usar o that nessa frase? Não, não pode. Então, Dom Pedro, que foi um dos visitantes, foi também very impressed, esteve também muito impressionado com a invenção de Bell. Ok? Beleza, a 110 aqui. Whose está aqui dividindo essas frases, ligando essas frases. Eu começo a ligar começo a desombrear aqui os termos. O termo tumor, de acordo com as alternativas, aí seguindo o que a gente veio fazendo, né? Blacks, eu não estou vendo essa palavra black por aqui, que essa outra palavra aqui. Então, lung cancer, cancer, tá aqui ela, e about, ok, tá aqui. Ok, então vamos lá. Então essa palavra se refere ao que? Esse whose aqui, é isso que ele está falando. The capital word refers to. A palavra em destaque se refere a. Aí eu preciso meio que traduzir o máximo possível, né, para conseguir fazer a questão, mas de antemão a regra que a gente definiu pelo a nossa mecânica é que muito provavelmente se refere ao termo mais próximo que vem antes. Então, se for por essa regra, a gente marcaria o quê? Letra C. Vamos ver? 110, letra C, tá vendo? Mas, vamos lá, vamos analisar aqui termo por termo, traduzir, na verdade, né? Pegar aí o sentido. Na frase ou na sentença, cerca de 20% de pacientes que têm câncer de pulmão, termo aí médico, se você quiser anotar, câncer de pulmão. Câncer é a mesma coisa no inglês e no português. São encontrados
are found to have, na verdade, são alvos para ter um tumor cujas características biológicas e tamanho pequeno dão a eles no caso, a esses pacientes, uma boa chance de serem curados se o crescimento maligno é cirurgicamente, que é um advérbio, né? Se lhe dá finalmente para a tradução, cirurgicamente removido, que é passado ou particípio do verbo to remove, o verbo aqui, remover. Ok? Então, de fato, pela regrinha, pela mecânica, a gente viu que é letra C. É interessante a gente fazer questões assim, sobre referência, porque ela está em outros assuntos. E saber fazer elas bem feito nos faz ter já um jogo de cintura, né, para fazer questões assim. E se dar bem em outros assuntos. Ok? Então, o teacher deseja ótimos estudos. Qualquer dúvida, anota para a gente tirar na nossa aula de dúvidas. Tá ok? Grande abraço, tudo de bom.